Amores queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal interativo e olha só a pergunta de hoje, hein? Como saber se o líder de uma igreja manipula os seus fiéis? E aí, meus queridos, se você gosta de conteúdos como esse, se você gosta de pensar, se você gosta de ser mais inteligente, então junte-se a nós, porque nós estamos aqui todos para ganhar mais sabedoria, para ficarmos mais de bem com a vida, sabermos viver melhor essa vida a cada dia. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, dá uma olhada que são, olha, já mais de 1000 vídeos aí com perguntas e respostas, com temas variados que juntam espiritualidade, psicologia, parte mental, emocional, física, tudo junto aqui, bem bacana para você, tá legal? Se quiser mandar a pergunta, manda pra gente pelo atendimento@mericaminha.com, então vai lá no meu site, o www.mericaminha.com, que lá você tem a opção de mandar pergunta com codinome, tá legal? Então vamos lá, hein? Quem mandou nossa pergunta hoje foi a Cássia. Ela diz o seguinte: boa tarde, Meire. Vi uma live sua falando sobre manipulação, sobre medo e culpa. Eu queria que você falasse mais sobre como discernir essa manipulação em um ambiente como na igreja, onde um líder pode estar manipulando as pessoas. Eita, Cássia, adorei essa pergunta, viu? Olha, Cássia, é o seguinte, infelizmente, muitas igrejas acabaram pendendo para esse caminho. Aliás, minha filha, sabe por quê? Porque o ser humano, ele adora manipular. O ser humano, ele é muito inseguro, então ele adora ter controle sobre as situações. Então nós somos seres controladores, a gente quer saber de tudo. Eu quero saber o que você faz, eu quero ter domínio sobre o que você pensa, o que você faz, eu quero saber onde é que você está, o que que você está fazendo. Então nós somos assim naturalmente, tá? Mas quando a coisa fica exacerbada, imagina, né? Se a gente, quando nós estamos apaixonados e você quer saber, será que a pessoa está pensando em mim? Será que ela não está pensando em mim? Ai, se eu pudesse ter uma bola de cristal e saber se essa pessoa realmente está interessada em mim ou não, eu ia ver. Né? Então é por isso que cartomantes, esse tipo de coisa fazem muito sucesso, porque a gente quer saber, né, o que a gente não sabe. Então, eu quero ter domínio, eu gostaria de ter a confiança, né, de poder confiar nas pessoas e saber que elas não vão me trair. Olha que maravilha, né? Porém, a gente não tem, né, esse controle, e quando nós temos qualquer artifício para conseguir ter um mínimo de controle, nós usamos esse artifício, certo? Então, um dos controles, por exemplo, na vida real, é o stalkear Instagram da outra pessoa e tal. Agora, imagina só quando eu tenho um pouquinho de controle sobre isso, né? Eu já me torno um pouco mais segura. Agora, imagina quando eu começo a ter ganhos financeiros com isso, né? Ou quando o meu poder, ele começa a atingir mais pessoas. Olha só que maravilhoso, porque daí já junta com o meu orgulho. Então, a insegurança, ela já vai sendo baixada, e meu orgulho, a minha vaidade, o poder vão tomando conta. Então, aí, minha filha, aí já você tem, né, quando você entra nessa questão aí, né, do caráter da pessoa, então você já viu o que uma pessoa é capaz de fazer com a religião. Né? Ela é capaz de distorcer totalmente o ensinamento espiritual por conta de uma falta de trabalho consigo mesmo, né? Porque você ser levado pela própria vaidade e orgulho, nossa, é muito fácil, né? Então é natural que muitos líderes religiosos eles caiam nessa armadilha da manipulação, usando a espiritualidade como uma arma de manipulação e não de libertação. Então, a religião deveria ser um caminho para a libertação. Aliás, os próprios terapeutas são assim, né? Por exemplo, um psicólogo. O psicólogo que trabalha para libertar as pessoas, ele vai trabalhar sempre para a independência dessa pessoa. Agora, tem profissionais, por exemplo, que ficam escravizando a pessoa lá, tipo, fica trocentos mil anos ali com a pessoa, sem a pessoa precisar, né? Então, por quê? Porque, né, precisa do dinheiro da pessoa. Então, você vai ver em todas as áreas formas de manipulação, formas de enganar as outras pessoas. O ser humano é extremamente criativo nesse ponto. Então, nós estamos sempre à mercê do caráter da pessoa. Agora, como que nós podemos nos defender? É na observação. A gente não nós não podemos ser burro, né?
Então, nós vamos observar como que as coisas funcionam. Isso é um pouco de sabedoria. Então, vamos pegar alguns sinais de como é que a gente sabe se um líder religioso está ou não manipulando. Isso serve não só para líder religioso, tá? Isso serve para profissional que você contrata, isso serve para qualquer ambiente que você esteja, serve para família, serve para tudo, para você saber se você está ou não no ambiente tóxico. Ou seja, você vai fazer alguma coisa para mudar? Se você puder, sim, mas se não, você vai se adaptar ali, que tem situação que você não pode sair, mas você não vai cair nessa armadilha, você não vai ser aquela pessoa levada com a manada, você entendeu? O próprio país, né? Nosso país, a gente tem aquela grande turma que é levada para a manada e tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de discernimento e enxergam. Que a gente pode fazer se está todo mundo no mesmo país? Tem muitas situações que o fato de você enxergar a situação, não significa que você vai ter condição de sair dela, tá? Mas o fato de você enxergar significa que você toma algumas precauções para você não ser mais um vítima da manada, tá? Ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Então vamos supor, o medo. O medo, ele é um dos fatores mais utilizados na manipulação. Ele precisa estar, faz parte, né, do contexto da manipulação. Então, porque ele é uma ferramenta poderosa. Então, esses líderes, eles vão te botar um medo lascado de diabo. Ah, porque o diabo, porque o pecado, vão te dar severas punições, porque se você fizer isso, você vai morrer nos quintos dos infernos, porque se você fizer isso, você vai, né? Então, assim, o foco dessa igreja passa a ser o diabo, e ele se esquece das virtudes. Ele não desenvolve a força de vontade, a perseverança, a sabedoria dessa pessoa, o discernimento, a autorresponsabilidade. Ele não faz nada disso, né? Ele fica o tempo todo ameaçando a pessoa psicologicamente, né, de algo ou uma catástrofe que está por vir, de que eu sei uma coisa e você não sabe, eu conheço bem o diabo, você não conhece. Quer dizer, ele tira da pessoa toda a capacidade de discernimento, porque ele está falando sobre algo que nem existe aqui no plano físico, que eu não consigo mensurar, que eu não consigo ver. E como essa pessoa tem um poder sobrenatural, porque ele fala diretamente com Deus, né? Então, você, como uma pessoa normal, não tem condição nem de refutar, né, esses argumentos. Então, o medo é o primeiro fator, tá legal? Esse medo, ele é usado para todas as manipulações, tá bem? Então, não é só na questão religiosa. Tem seitas também que aprisionam pessoas, tem relacionamentos abusivos, né? Do tipo, se você sair daqui, você vai se lascar. Se você sair de perto de mim, você vai morrer, porque você vive em função minha, né? Se eu não existo na tua vida, quem vai te dar comida? Então, assim, você percebe que o medo, a ameaça, ela sempre vai ser um fator bastante utilizado nos processos de manipulação, tá? A outra questão, a segunda questão aí que a gente tem que observar é a exclusividade e o isolamento, ou seja, a pessoa vai te afastando cada vez mais do seu ciclo familiar, ele vai falar que tudo gira em torno daquela igreja, ou seja, você está salvo se você estiver nessa igreja, se você estiver em outra igreja, então você não vai ser salvo. Então, quer dizer, tudo que seja fora dessa igreja é considerado como uma ameaça. Então, ele vai te isolando de todas as outras áreas da sua vida. Ele te isola da academia, te isola da família, te isola dos centros de lazer, do cinema, tudo passa a ser um perigo para você. Então, ele vai te isolando como se, para você ser salvo, você tem que estar aqui entre nós, porque o resto vai todo mundo para o inferno. Mas se você estiver comigo, então eu vou te salvar. E só eu sei o caminho, você não sabe, ok? Então, tá aí a segunda arma da manipulação. Então, o primeiro medo, o segundo é o isolamento, tá legal? O terceiro, para a gente falar sobre essa questão dos líderes religiosos, é o dízimo. Então, assim, existe uma pressão muito forte em ganhar o dinheiro. Ele precisa, porque é uma relação bem de sanguessuga, sabe aquela coisa, né? Que é um predador, na verdade. Ele vai usar você, ele vai usar a sua energia
emocional, a sua energia de trabalho, você vai ter que trabalhar nesse lugar, você vai ter que doar o teu dinheiro, porque é também a tua energia de trabalho, que você trabalhou, você pega e gasta com eles. Então, assim, você passa a ser um gerador desta energia que mantém essa igreja em movimento, percebe? Você é uma engrenagem dessa igreja. Então, você precisa estar o tempo fomentando aquilo. Então, por exemplo, tá, é a troca, né? Eu te salvo, mas o que que você está pagando em troca para ser salvo? Você tem que pagar alguma coisa. Então, você paga com o dinheiro do seu dízimo, tá? Então, existe, assim, uma pressão para doações, uma quantidade de produtos para serem vendidos, óleo disso, água daquilo, toalhinha daquilo, chave não sei da onde. Menina, eu já vi terreno no céu, ixi, eu já vi várias coisas assim, né? Que você possa imaginar, né? Então, quer dizer, se você não tem dinheiro, você não vai ser salvo, tá bom? E existem também algumas igrejas que realmente pressionam, né, que se você não levar o dinheiro, você vai passar vergonha ali, né, do tipo, você nem é abençoado e o que que você está fazendo aqui que você não tem nem dinheiro, porque a bênção é uma forma, o dinheiro é uma forma de bênção de Deus, vamos supor assim. E se você não tem nem isso para me dar, então você é um nada, né? Então você acaba passando até vergonha em ir nesses cultos e tal, tá? A outra questão, é a última que eu quero colocar aqui, pode ser que tenha mais, mas eu acho que a discriminação, ela é muito forte nessas igrejas onde o líder manipula. Por quê? Porque na visão dessas igrejas manipulativas, a salvação, ela está só ali. E qualquer pessoa que pense diferente, ela está fora do paraíso. Então eu começo a achar ruim com pessoas que têm religiões diferentes. Eu começo a ser intolerante com relação a outras pessoas, não é só mais com relação à etnia, não é só com relação à cor de pele, é também com relação às religiões. Então a pessoa fala assim, ai, se a pessoa tem uma cor de pele diferente da minha, mas está na minha religião, então ela é boa. Mas se ela tiver na do outro, ela não é boa, não, né? Então, quer dizer, a discriminação, ela só muda de endereço, né? Eu passo a ser intolerante às pessoas que têm uma religião ou uma filosofia diferente da minha, né? Então, o líder religioso, ele vai falar muito mal das outras religiões, ele não vai te deixar livre para você ir pesquisar, para você saber ou questionar, não. E vai fazer você obedecer aquelas regras bem idiotas, né? Que tem algumas regras que não têm o mínimo sentido, né? Por conta dessa questão do medo e tudo mais, tá legal? Então, como o nome da minha amiga aqui, Cássia, respondendo então aqui a sua pergunta com esses pontos principais, mas se você pensar bem, a gente consegue extrapolar esse pensamento para todas as relações manipulativas. Você vê? Tá? Então é uma questão de ficar esperto aí, né? E de você perceber a jogada e deixar a pessoa jogar sozinha. Tipo, eu entendi o jogo, mas não tô afim de jogar esse jogo. Não preciso brigar com ninguém, eu não preciso ofender ninguém, sabe? Então que eu falo, ó, então beleza, eu já vi esse jogo, não gosto de jogar esse jogo e eu me resguardo aqui. Tá bom? É para isso que serve a nossa sabedoria, tá legal? Então é isso, meus queridos. Querem aumentar a sabedoria junto aqui? Construindo esse conhecimento junto. Então, vem com a gente, que toda semana estamos aqui no nosso canal, com as nossas lives, com os nossos vídeos. Vem comigo também no meu processo de mentoria, onde eu ensino com várias ferramentas como você desenvolve esse autoconhecimento, essa capacidade de ser sábio com a sua própria história e de uma forma personalizada, porque tem encontros comigo, tá legal? Eu vou te direcionar nesse processo aí, tá legal? Vai ser uma alegria ter você aqui comigo na minha frente, falando com você. Vai ser muito legal, tá bom? Então manda um e-mail para atendimento@meiricaminha.com e eu espero você, tá legal? Beijinho, até mais.